Oi, gente! Bem-vindos a mais esse vídeo. A história que eu vou contar hoje pra vocês, eu não tinha contado pra ninguém antes, só pra minha avó, porque foi uma coisa assim muito traumatizante e sempre que eu pensava naquilo eu não conseguia contar pra ninguém. Então, hoje, como já faz muito tempo, eu finalmente consigo falar e desabafar sobre, porque é sobre a minha viagem à Europa, especificamente Paris. Foi em 2019, então vocês estão vendo que já faz bastante tempo. Inclusive, eu tenho as fotos da viagem lá no Instagram, tem a sequência de stories mostrando tudo, mas eu vim contar pra vocês a minha experiência sinistra, a minha história de terror que eu acabei, infelizmente, vivendo lá. Pra vocês poderem entender a história e tudo o que aconteceu, eu preciso contar pra vocês tudo, desde o início. Bom, começou em 2019, quando era meu aniversário de 15 anos. Eu decidi que eu não queria festa, e sim que eu queria viajar, que eu queria ir pra Europa. E aí, decidi ir pra Paris e pra Londres com os meus pais. A gente saiu daqui no dia 28 de julho de 2019 e era acho que domingo. Aí a gente pegou um avião, pegou uma conexão lá em Viracopos e chegamos em Paris no dia 29 de julho, no outro dia de manhã cedo. E aconteceu o seguinte, gente. A gente alugou um apartamento através de um site bem famoso, só que eu não vou falar o nome pra não dar ruim. Bom, vocês conhecem, então a gente alugou um apartamento lá em Paris, que era bem pertinho da Torre Eiffel. E imagina só, né? Dava pra ver a Torre Eiffel do apartamento. Então a gente podia acordar e tomar café da manhã com baguete, queijo e café, olhando pra Torre Eiffel. Gente, aí a gente foi, né? Bom, aí no dia 29, quando a gente chegou lá em Paris, a primeira coisa que a gente fez foi pegar um Uber e ir direto pro apartamento. Porque a gente tava cheio de mala, né? Então a gente foi lá se encontrar com o anfitrião. Quem recebeu a gente foi a cunhada do dono do apartamento. E ela, né, a gente se comunicou com ela em inglês, botei o inglês em ação, e ela parecia ser muito simpática, disposta a ajudar. Aí a gente chegou até a perguntar pra ela se tinha algum metrô ali próximo pra levar a gente pra Disney. A gente contou pra ela que no dia seguinte a gente iria pra Disney. E aí, ela ajudou a gente, né? E ela até chegou a comentar que ela também tinha outra chave do apartamento. Ocorreu tudo bem. Só que aconteceu que, tipo assim, uma coisa bem esquisita logo de cara que a gente já percebeu. O prédio tava extremamente vazio, só tinha a gente no prédio. E os prédios ao redor estavam cheios de gente, porque a gente conseguia ver o pessoal na varanda, né? Na sacada ali e tal, na janela. E só tinha a gente naquele prédio. Só a gente. Era muito esquisito, era um silêncio completo no corredor. Só tinha gente. E mais, o pessoal tinha falado que no verão os franceses saíam de Paris. Aí a gente pensou, né? De repente esse prédio aqui é só morador francês. E aí por isso que agora não tem ninguém, só a gente. Bom, foi o que a gente pensou, né? E aí tudo bem. Aí a gente deixou nossas coisas lá no apartamento, a gente ficou super feliz porque era bem pertinho da Torre Eiffel. E aí a gente acabou pegando o metrô pra ir pro Grand Palais. E, gente, a gente pegou o metrô pela primeira vez na vida e foi bem mais fácil do que a gente imaginava. Foi super prático. Aí, o que aconteceu? Aí a gente acabou visitando o Rio Sena nesse dia. A gente também acabou parando na Champs-Élysées sem querer. Aí a gente viu o pôr do sol ali no Arco do Triunfo. Tomei Starbucks pela primeira vez na vida, gente. E a moça ainda colocou Ana com 2 N's. Então, foi incrível aquele dia. A gente já conheceu vários pontos turísticos da cidade. E depois a gente foi andando, gente. A gente foi andando até a Torre Eiffel, lá da Champs-Élysées, porque escurecia 11 horas da noite. Sério, escurecia muito tarde. E a gente foi andando até a Torre Eiffel, tiramos nossas fotinhos lá, e aí isso já era escuro. Então, pra estar escuro, já era quase meia-noite, né? Aí a gente foi pro apartamento andando, e chegamos no apartamento, e uma coisa, assim, bem, tipo, engraçada que aconteceu já naquele dia foi que eu tava dormindo, gente, eu dormi num sofá, era um sofá-cama, porque só tinha um quarto, e aí nesse quarto estavam os meus pais, e eu fiquei com um sofá, que era um sofá-cama na sala, e era do lado da porta de entrada do apartamento. E aí, eu tava, tipo, quase dormindo, e a minha mãe chegou assim na porta, com um varal de chão daquele, sabe, de estender roupa, e colocou na porta. Aí eu fiquei tipo assim, mãe, o que tu tá fazendo, né? Aí ela assim pra mim, não, porque se alguém tentar invadir o apartamento, se alguém tentar entrar aqui, pelo menos vai esbarrar no varal, vai fazer barulho e a gente vai acordar. Aí eu fiquei tipo assim, não, né? Pô, a gente tá em Paris, gente. Ratatouille, filmes da Disney. Mas, enfim, né? Aí, beleza. Aí ela fez isso naquela madrugada. E foi muito engraçado. Foi, tipo, depois a gente ficou pensando naquilo. Parece que ela tava adivinhando. E aí, depois, ocorreu tudo bem naquela noite. Tava tudo bem ainda.
Amanheceu e chegou, gente, no dia do acontecimento de filme do Liam Neeson. Não sei se vocês já viram Busca Implacável, mas foi bem parecido o sentimento. Só que, gente, daí nesse dia, como eu mencionei, a gente iria pra Disney. Aí a gente foi pra Disney, se levantamos bem cedo, passamos o dia inteirinho na Disney. Aí que começa o rolo todo. Nesse dia aqui. Bom, deixa eu contar pra vocês primeiro que se vocês forem na Disney de Paris, vocês precisam ir na montanha-russa do Star Wars, tá? Eu fui 2 ou 3 vezes, é incrível, sério, muito bom. Melhor brinquedo que existe naquele parque. E aí no final da Disney, no final do dia, não sei se vocês já viram, mas tem um show lá no castelo. Aí, beleza, lá né, tava todo mundo vendo lá, fica todo mundo naquela rua na frente do castelo assistindo o show, fica passando uns filmezinhos no castelo, fogos de artifício. Eu me emocionei, gente, é sério, eu chorei porque foi muito tocante aquilo, porque eu cresci assistindo Disney, foi demais pra mim. Daí, beleza, daí acabou esse show, era tipo assim, 11 horas da noite ou mais, eu não me lembro o horário certinho, e daí todo mundo que tava na Disney, a hora que acabou o show, todo mundo saiu correndo, parecia cena de guerra, pra poder pegar um ônibus pra voltar pro centro de Paris, porque a Disney de Paris, ela é afastada do centro de Paris. Daí, nessa época, gente, em 2019, as linhas de metrô e de Air, foi tipo um trem que eu peguei pra poder ir pra Disney, o nome é RER, se eu não me engano, não me lembro como é que é, mas acho que é esse nome. Algumas linhas de metrô que não estavam funcionando porque eles já estavam fazendo uma manutenção para as Olimpíadas de Paris que vai ter agora em 2024, no ano que vem. Nossa, né? Tipo assim, gente, os caras já estavam arrumando para 2024. E aí, não tinha mais metrô naquele horário para voltar pro centro de Paris. Não tinha esse RER, esse trem que eu peguei para voltar pro centro de Paris naquele horário. Simplesmente não tinha. Aí a galera entrou tudo nos 3 ônibus que tinha. Só tinha 3 ônibus pra voltar pro centro de Paris. Imagina aquela multidão de gente que cabe dentro da Disney tentando entrar em 3 ônibus. Não tinha como. E aí a gente acabou ficando. E mais uma galera. Aí a gente não conseguiu. E o que aconteceu? A gente teve que sair de dentro da Disney e procurar um metrô ali fora no bairrozinho bem francês. E aí era tipo assim, bem tarde, só que aqueles restaurantes com mesinhas fora na rua estavam cheios ainda. Aí a gente perguntou pra alguns franceses ali onde que tinha a linha de metrô mais próxima pra levar a gente pro centro de Paris. Aí eles foram super educados, responderam a gente e a gente foi. Aí a gente conseguiu pegar um metrô fora da Disney, que levava só até a metade do caminho. Por quê? Porque o resto do metrô que levava lá pro centro de Paris, também não tava funcionando. Aí tava a gente e mais, tipo, umas 10 pessoas, 10 ou 20 pessoas, que também estavam lá na Disney. Tava só a gente e esse pessoal dentro do metrô. Quase, acho que tipo, meia-noite. E esse metrô só levou a gente até metade do caminho. O resto da viagem não tinha mais metrô. E era quase de madrugada, né? Era de madrugada, meia-noite. Aí a gente tava, tipo, tudo desesperado. Esse metrô largou a gente lá no meio do caminho. Mas, galera, tem um mal que acontece pro bem. E acho que aquilo, gente, foi um livramento de Deus pra proteger a gente. Pra gente chegar tarde no apartamento. Bom, o que aconteceu? A gente tava ali procurando, né, alguma saída, porque, tipo, tinha grade nas portas do metrô pra sair. A gente achou um elevador, aí conseguimos sair lá na rua. E tava todo mundo, tipo assim, o que a gente faz agora? Aí o meu pai conseguiu chamar um Uber. Gente, Uber safou a gente nessa viagem. Tudo que a gente precisava tinha o Uber pra levar a gente nos lugares. Sério, então Uber, muito obrigada. Meu pai chamou o Uber e levou a gente pro nosso apartamento, né? Aí chegando lá no apartamento, galera, agora que começa, né, a parte. Era acho que, tipo assim, mais de 1 hora da manhã já, quando a gente chegou no apartamento. Eu não sei os horários certinhos, eu só sei que a gente chegou no apartamento, era mais de 1 hora da manhã, porque eu vi no print que eu tirei, que eu vou colocar aqui depois. A gente chegou no apartamento e tinha o meu sofá lá, né, que eu contei pra vocês. Aí, a hora que eu olhei pra cima do sofá, tinha uma sacola de uma loja de chocolate, que eu lembrava que eu tinha visto aquela sacola embaixo da mesinha no dia anterior. E eu não tinha mexido naquela sacola, tipo, como é que ela tinha ido parar em cima do sofá? E eu achei aquilo muito esquisito, porque não tinha como ela ter ido parar ali sozinha. Aí eu virei assim pro lado e fui falar isso pros meus pais. No mesmo momento, a minha mãe vem do quarto dos meus pais falando: alguém invadiu o apartamento, porque o meu estojo de joia tava aberto em cima da cama e o colar de ouro dela tava jogado todo enrolado. Aí nisso o meu pai falou: olha, eu não tinha falado nada pra não assustar vocês, mas quando eu saí do apartamento eu dei 2 voltas na chave e agora na hora que eu fui abrir só tinha uma volta dada na chave. Então quer dizer que alguém tinha entrado ali e tinha, né, mudado, porque meu pai só tinha dado 2 voltas, como é que agora só tinha uma? Aí a gente, né, começou a realmente cair na real de que alguém tinha entrado ali.
Aí a minha mãe escutou o que eu falei sobre aquela sacola e ela veio no sofá. Sabe quando a mãe de vocês manda vocês procurarem alguma coisa e vocês não acham? Aí ela fala assim, tudo eu nessa casa, eu tenho que procurar, só eu acho. Então, foi mais ou menos assim. Porque a hora que ela chegou no sofá, eu só tinha visto a sacola e eu tinha virado já pra contar. Eu não tinha olhado o resto. Aí a hora que a minha mãe ela chegou no sofá, ela olhou pra cima do meu travesseiro e ela falou assim, gente, tem uma máscara preta em cima do travesseiro da Ana Beatriz. Aí, gente, tinha uma máscara preta. Sabe aquelas máscaras pretas que os bandidos usam nos filmes pra tapar o rosto todo? Sabe? Aquelas máscaras. Então, gente, tinha uma máscara daquela em cima do meu travesseiro. Aí eu comecei também a ficar, né, bem nervosa e com medo. E eu comecei a olhar tudo, né? Começamos a olhar tudo. Aí eu fui olhar minha mala. Minha mala, ela tava toda revirada, como se alguém estivesse procurando alguma coisa. E aí a minha mãe também foi olhar o resto da casa e a luz do banheiro tava acesa. Aí, gente, a gente não tinha acendido aquela luz. A gente saiu de casa às 7 horas da manhã, com o sol raiando. Aí a minha mãe falou, a luz do banheiro tá acesa. E, gente, eu nunca vou me esquecer dessa cena na minha vida. Meu pai foi na cozinha, ele pegou uma faca e ele saiu pelos cômodos do apartamento procurando alguém. E aí, graças a Deus, ele não achou ninguém dentro da casa. Só que aí ainda tinha a sacada que era de fora a fora. E aquele apartamento, ele era bem moderno. Tipo, eu não sei falar o nome daquilo porque eu nunca vi aquilo no Brasil. Nunca vi, eu pelo menos nunca vi. Tinha um controle que ele abria todas as janelas juntas. Tipo, aquilo é uma espécie de persiana, uma espécie de cortina, não sei. Aí levantava tudo ao mesmo tempo, né? E ficava tudo aberto. Aí meu pai apertou aquele botão. Podia ter alguém na sacada. E no mesmo instante, eu fiquei muito nervosa. Aí eu pensei, né, o que todo mundo faz nos filmes. Chama o 911. Mas, mentira, né, gente? Lá era a França, não tinha esse número. Eu pesquisei número Polícia Paris. Eu vou deixar até um print aqui, porque eu achei. Eu tava olhando o Google Fotos e eu achei, porque eu tirei um print do número. E também fui lá, pesquisei no histórico do Google. Tá lá no meu histórico do Google. Aí eu vou deixar o print aqui pra vocês verem. Graças a Deus não tinha ninguém no apartamento. Mas aí a gente percebeu que a gente não podia mais ficar ali. Vai que a pessoa, né, o cara, não sei, a mulher, não sei quem era, gente. Vai que a pessoa tinha ficado esperando a gente e a gente demorou demais pra chegar no apartamento. Porque a gente chegou, era quase 2 horas da manhã. Então vai que a pessoa tinha cansado de esperar a gente, tinha ido embora e de repente, sei lá, depois voltasse. Então a gente arrumou as malas bem rápido, a gente pegou tudo que era nosso, que tinha no apartamento, e a gente saiu na rua, de madrugada, em Paris, com a mala, tipo, sem rumo, o que a gente vai fazer agora? Foi tipo assim, gente, eu não consigo acreditar que aquilo aconteceu comigo, sério, foi uma coisa assim de filme, realmente. Graças a Deus que tinha um hotel na esquina desse prédio, e o hotel tava aberto, tinha um moço ali na frente, atendendo, um moço francês, que foi super simpático e ajudou demais a gente. Porque a gente chegou lá, nesse hotel, e a gente contou pra ele a nossa história. E sabe o que ele respondeu pra gente? Infelizmente, isso é muito comum de acontecer em Paris no verão. Tipo, comum? Como que isso é comum de acontecer? Aí ele ficou super preocupado com a gente, ele tentou ajudar ao máximo que ele conseguiu. Ele ofereceu daí pra gente ficar ali no hotel dele. Só que só tinha quarto separado. Meu pai e a minha mãe iam ter que ficar num quarto e eu ia ter que ficar num quarto separado, porque não tinha um quarto com 2 camas. E, gente, aquela imagem da máscara preta em cima do meu travesseiro tava na minha mente. Então, obviamente, eu tava com medo e eu não ia conseguir dormir num quarto separado. Então, a gente teve que procurar outro hotel. E o moço do hotel, ele mesmo foi lá, ligou pra outro hotel, recomendou pra gente, reservou as diárias que a gente ia ficar em Paris, lá nesse outro hotel. E ele mesmo fez isso tudo pra gente, chamou um Uber. Ainda contou pra gente que tinha uma namorada na Bahia. A hora que o Uber chegou, ele saiu pra ajudar a gente. Só que aí ele também tava preocupado, né? Nervoso também. A porta do hotel só abria por dentro, não abria por fora. E ele sem querer deixou a porta fechar. Aí ele não conseguia mais entrar no hotel. Aí o meu pai assim, nossa, tu precisa de ajuda, quer que a gente faça alguma coisa? Aí ele assim, não, pode ir, eu vou me virar aqui, ver se eu consigo entrar. Dava pra ver no rosto dele que ele também não sabia como é que ele ia fazer, que ele ia ter que acordar alguém, mas tipo assim, o que ele ia fazer naquele momento de madrugada, berrar assim, acordar os hóspedes. Então, não sei o que aconteceu com aquele homem até hoje, se ele conseguiu entrar depois, se ele teve que ir pra casa, não sei, gente. Mas, olha, ele realmente ajudou demais a gente. E aí pegamos o Uber, fomos pra esse outro hotel, né? E aí o hotel... 1000 vezes ficar num hotel, gente, quando vocês forem viajar. Olha, fiquem em hotel, tá? Principalmente se for fora do Brasil. Aí a gente acordou bem tarde, só que a gente tinha que ir pro Louvre.
Porque, galera, eu tinha feito todo um cronograma, eu sabia onde a gente ia todo dia, toda hora, eu sabia dos horários. E a gente tinha que ir no Louvre, a gente já tinha comprado os ingressos. E, tipo, gente, aquilo, óbvio, foi muito traumatizante. Só que eu tava esperando demais pra aquela viagem. Era uma chance única na minha vida. Porque Paris é espetacular, gente. Cada esquina vale a pena tu ver, vale a pena tu conhecer. É realmente sensacional aquela cidade. Então, aquele acontecimento, claro que foi horrível, mas a cidade não tinha nada a ver com aquilo, porque aquilo poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. E a cidade é maravilhosa. Então, o que a gente fez? Aí, no outro dia, a gente levantou bem tarde, meu pai foi falar com o dono do apartamento. E, gente, se você é o dono de algum apartamento e o hóspede vem e fala pra você que o apartamento foi invadido, o que você vai fazer é você vai ficar preocupadíssimo, porque o apartamento é seu. Vocês acham que o dono do apartamento fez isso? Não, ele falou o seguinte, que a gente era doido e que ninguém tinha invadido o apartamento. Aí ele perguntou assim pro meu pai, o que vocês fizeram com a chave? E aí meu pai falou pra ele que ele tinha feito o que a cunhada do dono do apartamento tinha mandado. Ele tinha deixado a chave por dentro do apartamento na porta e tinha fechado a porta, né, e batido porque a moça, a cunhada dele, disse que a porta ia trancar e que depois ela tinha outra chave pra abrir. Aí o dono do apartamento chegou e falou que não tinha outra chave, aquela era a única chave. Galera, vocês realmente acham que a pessoa tem um apartamento em Paris e só vai ter uma chave e ainda vai dar pro hóspede e vai ficar sem chave? Só sei que, tipo assim, o cara foi super mal educado, super grosso, rude, ele nem se importou. A gente conseguiu no final ainda aproveitar a viagem, graças a Deus, porque, tipo assim, depois daquilo que tinha acontecido, a gente tava bem, graças a Deus, então a gente tinha que, né, aproveitar a viagem, porque a gente já tava lá mesmo. Então, aí a gente foi no Louvre, fomos no Jardim das Tulherias, aí a gente aproveitou um pouquinho ali, comi pão ou chocolate, e depois a gente voltou pro hotel. Aí no outro dia, gente, aí tinha que seguir o roteiro da viagem, né? Porque eu já tinha programado tudo. E aí, no final, aquele hotel foi muito bom, bem melhor um hotel, a gente se sentiu muito mais confortável. E aí, no outro dia, a gente foi pra Montmartre e a gente foi na Sacré-Cœur, a gente foi na Galeria Lafayette. E também, gente, uma coisa que foi muito legal aquele dia foi que eu conheci o local onde o Van Gogh morava, gente. Ai, foi demais, tipo, tu ver o local onde ele morava. E a gente também foi no Moulin Rouge. E uma coisa, gente, tipo assim, que eu preciso contar pra vocês. A água da Europa tem gosto de podre, sério. A gente tava tomando uma água lá que era, tipo, horrível. Aí a gente foi no mercado e perguntou pro moço que trabalhava lá no mercado qual que era a melhor água deles. Aí o moço foi lá e recomendou a água que a gente já tava tomando. Aí a gente ficou tipo assim, sério? Essa é a melhor água de vocês? Sério, se tinha uma coisa que eu tava com saudade do Brasil, era a água. Gente, a nossa água é maravilhosa. A água deles tem um gosto horrível. Horrível, sério. No outro dia, gente, era sexta-feira. Foi sexta-feira. Aí na sexta-feira a gente meio que fez um tour pelo outro lado de Paris, que foi tipo... A gente foi na Notre Dame, a gente foi na livraria do Shakespeare. Gente, na livraria do Shakespeare tinha um quadrinho pra você anotar o seu nome e colocar lá. Aí eu anotei meu nome e coloquei no quadrinho junto com mais 1 milhão de pessoas. E outra coisa também, a gente foi nos pontos que foi gravado o filme do Meia-Noite em Paris, porque a gente tava vendo demais aquele filme antes de ir pra viagem. E, tipo assim, aí a gente foi nos locais onde foi filmado o filme. Eu também acabei passando lá na faculdade de Direito da Sorbonne, de Paris. E também a gente foi no Jardim de Luxemburgo, no Panteão. A gente foi também numas igrejas que apareceu no filme do Código da Vinci. Foi, tipo, demais. Foi a primeira linha que separava o mundo entre Oriente e Ocidente. E aí eu ficava pisando em cima dessa linha pra dizer que eu tava no meio do mundo. No outro dia era meu aniversário, galera. No outro dia era 3 de agosto, onde eu completei 15 anos. E aí a gente ia pra Londres nesse mesmo dia, porque a gente ia pegar um trem pra Londres. Era, tipo, 13 horas da tarde, a gente ia pegar um trem pra Londres. Só que eu inventei que de manhã eu queria tirar foto lá na Torre Eiffel com um balão de 15 anos. Aí a gente ainda teve que ir de manhã lá e deu super certo, deu tempo da gente fazer tudo. E, gente, ai, nossa, tô até cansada. Foi um desabafo muito grande, porque eu finalmente me senti confortável pra compartilhar isso, imagina, aqui com vocês. Tipo, eu nunca falei isso pra ninguém. Aí, quando eu vou falar, eu falo pra 25 mil pessoas. Muito obrigada por ter escutado a minha história. Se vocês quiserem a parte 2 da minha viagem pra Londres, que aí eu especifico mais, falo de como foi a imigração, dos pontos turísticos que eu fui. Se vocês quiserem, né, aí deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando tudo sobre a minha viagem a Londres. E, bom, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E até a próxima!